Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem, eu sou o professor Rodrigo Dias Rosa e no Hora DR de hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária sobre o consumo. Justamente essa reforma tributária aí que tem sido questionado bastante aí com várias pessoas nesse sentido aí, né, de mudança na legislação. Então, no Hora DR de hoje nós vamos falar sobre essa situação, sobre essa reforma tributária e justamente esse impacto aí nas nossas vidas referente a esta reforma tributária. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essa reforma tributária que muitas pessoas têm questionado aí, têm tido algumas dúvidas nesse sentido. Então, a primeira coisa é o seguinte: lá em 20 de dezembro de 2023, nós tivemos a promulgação da emenda constitucional número 132. Essa emenda, ela trouxe uma mudança no nosso regime tributário aí, uma questão que já há bastante tempo que vinha sendo questionado, mas desde 1988, né, que nós tivemos a nossa Constituição Federal e não houve nenhuma mudança no nosso regime tributário. E agora, em 2023, vem justamente essa informação. Agora, para isso, pessoal, para você que está aqui comigo, lembre-se que está pendente de quê? De leis complementares para que possa fazer a sua regulamentação. Porque como é que funciona aí na área do direito? Nós temos a nossa Constituição Federal e abaixo dela nós temos as leis complementares. Um exemplo, quando se fala do ISS, a gente fala lá da Lei 116 de 2003, que é uma lei onde os municípios precisam realmente, quando vai fazer sua legislação no município, tem que atender essa regra geral lá. Como também a gente fala do ICMS, nós temos a Lei Complementar 87/96, popularmente conhecido como Lei Candy. Então sempre nós temos a Constituição Federal, uma Lei Complementar Federal e depois os entes da federação, então estados, municípios, Distrito Federal, legislando sobre aquilo. Então o que aconteceu há pouco, né, agora em dezembro de 2023, foi a promulgação da emenda constitucional que altera o regime tributário. Então, quer saber sobre a reforma tributária? Continua aí comigo nesse vídeo no nosso programa do Hora DR. Uma realização aí da Dias Rosa Consultoria para você e dos nossos patrocinadores. Aproveite o momento e também te convido para você acessar o nosso YouTube, Dias Rosa, faz aí a sua inscrição, dá o like também nesse vídeo e ativa aí o sininho e acompanha também os nossos patrocinadores. Então, como ficou essa reforma tributária? O que foi decidido em si? Nessa questão, nós tivemos a seguinte situação: passa a extinguir, ou seja, passa a deixar de existir o PIS e a COFINS, que são contribuições, e também deixa de existir o ICMS e o ISS, que são impostos. O ICMS, o imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, e o ISS, o imposto aí de competência dos municípios. Aí você pode estar se questionando: Rodrigo, então quer dizer que aquela questão do ICMS que eu já estudei bastante vai acabar? Vai. O ICMS, o ISS, todos eles vão deixar de existir, também como o PIS e a COFINS, que são contribuições federais, né? E aí com isso eles vão embora e entra novos tributos, aonde a COFINS e o PIS passam a ser chamado de CBS, porque cria CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e são letrinhas novas no nosso ordenamento, né, no nosso ordenamento tributário, mas é bem interessante, ó. PIS e COFINS são contribuições. Então você sabe que nossos tributos nós temos impostos, taxas e contribuições. Logo, PIS e COFINS são contribuições e vão continuar sendo contribuições com a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. E o ISS e o ICMS, que são impostos, passam a vir, eles somem e cria o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Ou seja, deixam de existir 4 tributos e passam a existir 2 tributos, que é a unificação entre eles. Mas além disso,
o governo também criou o imposto seletivo, que é conhecido popularmente como imposto do pecado. E por que imposto do pecado? Esse imposto do pecado porque ele começa a trazer aqueles tributos, ele utiliza o tributo, né, o governo em si de forma geral, utiliza o tributo como forma de punição por alguns produtos que são prejudiciais à nossa saúde. Então, por isso, imposto aí do pecado. E aí, dessa forma, como ficou? Porque você pode estar se questionando, Rodrigo, o ISS é de competência dos municípios, o ICMS é de competência dos estados, e agora tudo vai ser IBS. PIS e COFINS são tributos federais, então, e agora vai vir contribuições sobre bens e serviços, CBS. Como vai ficar? Então vai ficar da seguinte forma: a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, fica como competência da União, competência federal, como também o IBS, ele vai ficar como competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, contribuições sobre bens e serviços fica com competência federal. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, vai ser uma competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal e municípios. E o novo tributo, o IS, Imposto Seletivo, ele vai ser de competência federal. Então, como ficou aí o nosso ordenamento na parte tributária? CBS, IBS são tributos de competência da União, competência federal, e o IBS, que é a junção do ICMS e do ICMS, passam a ser competências compartilhadas entre estados, Distrito Federal e os municípios, certo? E aí você deve estar se questionando como é que vai funcionar isso. Não se preocupe que aqui no nosso Hora DR nós vamos ter vídeos aí explicando sobre a reforma tributária. Aproveite o momento e sugiro que comente aqui o que é que você quer assistir no nosso Hora DR, especificamente vários temas, pode ser tema da reforma tributária, com outros temas, e aí comenta e compartilha aí com seus colegas, com seus amigos, para poder a gente levar aí educação de qualidade para todos eles. E aí com isso passa a existir o que a gente chama do IVA dual. IVA dual por quê? Porque são dois tributos aí, de forma que a gente começa, nós, tributaristas, começamos a criticar porque é um IVA dual que não é IVA dual, Dual vem de dois, Dois por causa do CBS e o IBS, mas também tem aí o IS. Então, pessoal, esse vídeo traz aqui para você a noção de como vai ficar a reforma tributária. Aqui no nosso programa Hora DR, que nós trazemos vídeos de qualidade para você, falando sobre temas diversos, principalmente aí na área tributária. Aproveite o momento, agradeço por ter ficado comigo até esse momento. Sugiro seguir aí os nossos patrocinadores e também me seguir a Dias Rosa Consultoria aí nas redes sociais, e também se inscreve aqui no nosso canal de YouTube. Te encontro no próximo Hora DR. Até mais!